vídeo. E hoje, assim como talvez vocês já até perceberam, a maioria dos vídeos que eu começo a gravar, né, eu falo assim, gente, eu tava pensando nisso esses dias, aconteceu tal coisa esses dias, porque realmente eu tento trazer assuntos que eu venho trazendo pra minha vida, pra refletir, pra tentar entender o que eu estou fazendo sobre aquela determinada situação, aquele determinado assunto, né? Não só para trazer por trazer, porque eu acho que é bem legal, né, quando a gente assiste alguém que a gente compartilha daquele mesmo pensamento ou até daquele mesmo assunto que a gente quer saber, mas que aquela pessoa ela traz a realidade dela, do que ela realmente estava pensando para aquele vídeo, né, para aquele assunto. E como hoje então não vai ser diferente, né? Eu vim trazer um assunto que eu estava pensando, que eu já repensei várias vezes. Eu sempre falo aqui, né, que a Bíblia ela é muito clara e sobre muitos assuntos, né? Todos os assuntos que você for procurar, seja o mais simples que for, você vai encontrar respostas na Bíblia. E eu tava pensando, talvez, né, você tenha essa dificuldade do que eu vou falar aqui agora. Primeiro eu vou trazer um versículo para vocês poderem entender um pouco melhor, né? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, fala que o sim de você seja sim e o não de você seja não. O que passar disso vem do maligno. O que eu fiquei pensando foi que muitas das vezes nós temos muito problema em dizer não, né? Ou, enfim, nós guardamos aquilo que nós queremos dizer. E o que eu quero dizer, na verdade, sobre isso? Muitas das vezes, né, nós estamos em determinado ambiente e aquele ambiente, a gente se sente pressionado. E existem ambientes que as pessoas, elas vão tentar controlar as outras, ou talvez você é a pessoa que fala o que pensa, né? Você fala aquilo que você acha daquela situação, você não tem problema em dizer para as pessoas o que está acontecendo, qual o problema, né? Se aquele problema tá afetando você, se você não tá gostando de uma coisa, às vezes você não tem problema em dizer. Ou você é aquela pessoa que você tem muita dificuldade em se expressar, né? Em dizer o que tá sentindo, em dizer se não gostou de algo, ou até dizer se gostou, né? Se quer alguma coisa. Então, existem esses dois tipos de pessoas, e eu acho que os dois extremos é muito ruim. Acho não, certeza. Os dois extremos são muito ruins, porque às vezes existe, como eu falei, aquela primeira pessoa que ela não mede as palavras. Ela fala o que ela quiser, ela fala o que ela bem entender, o que ela acha melhor, né? Ela não pondera as palavras, ela não presta atenção ali, se aquele é o momento certo de falar aquilo, ela simplesmente vai falando, né? Essa pessoa, ela tem uma grande chance de ferir outras pessoas, né? E às vezes a pessoa não tá nem aí pra isso. E como eu disse aqui, como eu li, né, que fala que o sim de você seja sim e o não de você seja não. Mas como assim, Lorena? Não é tão óbvio, né? Se eu digo sim, eu tô dizendo sim. Se eu digo não, eu tô dizendo não. Mas não é óbvio, porque às vezes a gente tá dizendo sim, mas a gente quer dizer não. E às vezes a gente tá dizendo não e quer dizer sim. Ou simplesmente algo que eu já conversei com algumas pessoas, eu acho que às vezes o mais difícil é a pessoa falar assim que não quer algo, que não quer fazer algo. Tem muitas coisas, na verdade, que a gente faz, que a gente não quer fazer, que a gente não tá muito afim, mas que a gente precisa, que é uma necessidade de a gente fazer. Tem outras que realmente a gente não quer e a gente não precisa fazer, né? Acho que isso é muito difícil para as outras pessoas entenderem, né? E aí voltando, né, a questão de que não é óbvio, quando eu digo sim, eu tô dizendo sim, quando eu digo não, eu estou dizendo não, não é óbvio. Porque, como eu falei, tem muitas pessoas que dizem sim querendo dizer não, e muitas pessoas dizem não querendo dizer sim. E aqui a Bíblia, como sempre, ela é muito clara dizendo que o sim seja sim, e o que o não seja não. Né, o que passar disso vem do maligno. O que eu entendo sobre isso? Como eu citei no início do vídeo, é que às vezes nós estamos em ambientes
que as pessoas, elas são controladoras ou são muito omissas, né? Colocar ali a pessoa que ela fala o que ela quer, ela quer que as pessoas reajam da maneira que ela quer que as pessoas reajam, né? Então, e aí é sempre assim, essas pessoas elas sempre encontram outras pessoas que não sabem dizer não, ou vice-versa também, né? É muito ruim porque é, a gente acaba se ferindo também, porque muitas das vezes vou dar exemplos muito bobos assim, sabe? Mas que vai dar pra vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Por exemplo, alguém chega e me pergunta assim: ah, você pode é, limpar isso aqui pra mim? Um exemplo bobo, tá, gente? E aí eu não quero limpar, mas eu pego por causa da pessoa, por causa da atitude da pessoa, por causa de como a pessoa reage, né? Ou como a pessoa fala, você se sente coagido se você é a pessoa que tem a dificuldade. E aí, por medo de magoar, de ferir, ou de simplesmente deixar a pessoa triste, não sei, cada um reage de uma forma por um motivo. E aí eu não quero fazer, mas eu falo, ah, eu posso, né? A gente fala até um posso assim, ou um sim meio que, ah, tá, eu faço. Não querendo fazer. E isso é muito ruim, que a gente fica, tipo, depois assim, ai, que saco. Ou a pessoa pergunta, um exemplo, ah, você quer fazer tal coisa e você não quer, você fala, ah, faço. E aí depois você fica meio que capengando, assim, né? Meio que correndo atrás do vento, sei lá, você fica andando até com dificuldade pra fazer aquilo, porque você não queria fazer. Eu falei, eu acho que é até mais difícil pra outra pessoa entender quando você fala não quero do que quando você fala não, né? E tem pessoas que não aceitam quando você fala não. Realmente, né, às vezes, e o problema da gente só dizer sim também é que quando você diz não, você é a pior pessoa do mundo para aquela pessoa, né? Você vira, sei lá, né? Como eu falei, realmente a pior pessoa, pelo simples fato de você falar não. Mas como aqui tá falando, é muito claro, né? Se você quer uma coisa, você diz sim. Se você não quer, você diz não, né? Mas eu sei e falo assim por mim mesma, como eu falei no início, eu sempre tento trazer assuntos que eu realmente reflito, que eu realmente trago pra minha vida e fico pensando, né? Como eu estou reagindo naquela situação. E eu tenho uma certa dificuldade mesmo também, né? De me posicionar, né? Eu acho que assim, eu até consigo falar não em muitos assuntos, mas a dificuldade de você se posicionar, às vezes, né, a pessoa pergunta, você até meio que gagueja, porque, como eu falei, tem pessoas que elas intimidam as outras no sentido né, ela querer que você faça aquilo e ela meio que te prende assim e fala pra você fazer aquilo, ou reage de uma forma que a pessoa fica até meio com medo de dar uma resposta, né? Mas nós precisamos saber nos posicionar, né? Independente, vão ter pessoas que vão ter mais dificuldades em todas as áreas em determinada coisa do que a outra, né? Então, por exemplo, como eu falei, às vezes você é a pessoa que não tem dificuldade de falar não, né? Que é uma pessoa que sabe se posicionar, que é uma pessoa que sabe falar quando algo não tá bom, mas você também precisa saber ponderar. Às vezes você é a pessoa que só fala não, mas como eu falei que não é porque você quer falar não, é porque às vezes aconteceu alguma situação, às vezes você foi ferido em alguma coisa, em alguma área assim, e você só diz não. Então você também tem que aprender a dizer, você tem que aprender a ser verdadeiro, né? A se posicionar. Então, assim, se você quer falar sim, algo bom, né, algo respeitoso, diga sim, né? Não tenha medo. E se você tiver que falar não, fale não também. Não tenha medo de se posicionar, né? Às vezes tem ambientes que são mais difíceis do que outros, né? Por exemplo, no trabalho, é mais difícil de você falar não com um colega de trabalho ou com o seu chefe, né? Mas tem coisas, a gente tem que saber separar o seguinte, tem coisas que vão ferir princípios, vão ferir nossos princípios, vão ferir valores, né? Vão ser coisas assim que vão desagradar a Deus. Então você precisa saber dizer não até para pessoa que é superior a você.
E eu não estou dizendo, assim, tudo que eu falo aqui, né? A Bíblia também não está dizendo assim, seja mal educado, né? Seja alguém invasivo, não. Mas você tem que aprender a se posicionar. Se posicionar é diferente de magoar, magoar sim, né? De ter a intenção de ferir. Porque às vezes tem pessoas que você vai falar não e a pessoa ela vai se magoar de qualquer forma, sabe? De qualquer jeito. Não adianta o que você. Não importa o que você faça nesse sentido. A pessoa ela vai se magoar porque ela é essa pessoa, ela é assim, né? E a pessoa que ela também, né, ela vai entender, né? A pessoa que tem que entender, ela vai entender. Não vale a pena a gente omitir, né? Não se posicionar mesmo, a gente ferir valores, ferir princípios por causa de ambientes, por causa de pessoas, né? E, e depois até a pessoa, se realmente ela parar para prestar atenção, ela vai falar, nossa, aquela pessoa ela disse não para mim, né? Mas ela foi educada, ela soube falar, né? Porque nós precisamos sim saber o momento de falar, saber como a gente vai falar, mas como eu disse também, tem pessoas que não importa a maneira que você fale, ela vai querer interpretar e vai querer entender da forma que ela quiser, né? Existem pessoas assim, não tem como a gente querer controlar também as pessoas, não tem como a gente querer abraçar o mundo, querer controlar o sentimento e a reação das pessoas, porque isso não existe. Isso não vai funcionar, isso vai acabar até ferindo a gente mais, né? E não tem como a gente controlar mesmo, não. Tem como a gente controlar o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, né? Então, assim, eu vejo e eu acredito que existem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. E às vezes você que tá assistindo esse vídeo, você conhece pessoas assim. Então compartilha esse vídeo com essas pessoas que precisam aprender a se posicionar, né? Seja no sim, seja no não. Precisa saber se posicionar porque muitas das vezes nós, como eu falei, nós estamos ferindo princípios, valores, porque a gente não se posiciona, porque a gente quer, assim, ficar rindo pra todo mundo. Às vezes acontece alguma coisa, assim, no seu ambiente aí que você tá e não é louvável que você participe daquela conversa, que você fique rindo daquele assunto, mas você precisa, você quer se encaixar. Então você tem o comportamento que as outras pessoas querem de você, né? Se as pessoas estão falando mal de determinada pessoa, você não sabe se posicionar, você só fica rindo, né? Porque você fica participando ali da fofoca porque é conveniente para você naquele momento participar disso, mas está ferindo os seus princípios, está ferindo os seus valores. Então você precisa se posicionar. Você precisa dizer, olha, eu não gosto de fofocas. Tô dando um exemplo, né? Eu não compactuo com isso. Cada um pensa o que quer da outra pessoa, mas eu prefiro não comentar sobre essa pessoa, eu prefiro não comentar sobre essa atitude da outra pessoa, mesmo que você, sabe, entenda o que a outra pessoa tá falando de outra pessoa, mas não é louvável que você fale ali, né? Você precisa saber se posicionar nesse momento, assim como em muitos, como diversos momentos na nossa vida a gente precisa saber se posicionar, mas a gente não se posiciona por medo da reação das outras pessoas, por medo de às vezes ter afastamentos, né? Por medo das pessoas dizerem assim, você criticando, você não entende. Enfim, como eu volto a repetir, né? Às vezes fica uma coisa tão repetitiva, mas tem pessoas que elas não vão entender, independente do que você faça. Às vezes, da melhor forma que você tente expressar para aquela pessoa o seu não ou o seu sim, a pessoa não vai entender. Mas se posicione, faça o que é certo, né? Faça o que é certo e as coisas acontecem, né? O que tem que acontecer, acontece, né? Se a pessoa tiver que se afastar, ela vai se afastar. Se a pessoa tiver que entender, ela vai entender, né? Mas se posicione no sim ou no não ou no não quero. Muito complicado esse assunto, né? Eu acho que é muito complicado mesmo, porque ou a pessoa ela vai para um extremo ou ela vai para o outro, né? Ou a pessoa ela fala demais ou ela fala de menos. Tudo na nossa vida, às vezes é o extremo que dificulta ali. A gente não sabe
ser certeiro, né? Não sei se eu usei a palavra certa. Ser ali na medida certa, sabe? A gente só quer, muitas das vezes, falar algo para agradar, para se encaixar no grupo. E, enfim, como eu falei, você tem que entender, você precisa se posicionar, né? E, enfim, não sei se deu pra entender, né? O que eu quis passar nesse vídeo foi uma mensagem, assim, que é muito difícil mesmo das pessoas entenderem, né? É muito difícil pra gente, muitas das vezes, se posicionar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer, né? Da gente falar sim ou da gente falar não, né? Não acho que você precisa só dizer sim para as pessoas, né? Não acho que você também precisa dizer só não para as pessoas por alguma dificuldade que você passou aí. Não acho, né? Você tem que entender o momento, entender a situação e que se você quer dizer não, diga não, né? Que o seu não seja não e seja não mesmo, né? Que o que passar disso vem do maligno é que se você dizer não, querendo dizer sim ou sim, eu quero dizer não, mas para essa pessoa que eu preciso dizer sim, porque senão a pessoa vai se afastar de mim. O que passar disso vem do maligno. Ponto. Não tem outros meios, entendeu? Então saiba se posicionar, que eu saiba me posicionar hoje, que você saiba se posicionar. Às vezes é muito fácil a gente saber se posicionar com as pessoas em casa, por exemplo, porque aquelas pessoas conhecem a gente. Mas é muito difícil a gente saber se posicionar com as pessoas lá fora, porque a gente sempre quer passar uma imagem boa para as pessoas. Boa no sentido que eu falo do que as pessoas querem ver, do que as pessoas querem entender. Não, você precisa passar a imagem que a Bíblia diz, que a Bíblia quer, que Deus quer de você, não o que as outras pessoas querem, né? Porque as pessoas, elas estão sempre mudando de opinião, estão sempre pensando o que elas querem mesmo. Mas a gente precisa saber se posicionar no que é certo, né? Não no que as outras pessoas querem, no que as outras pessoas esperam muitas das vezes. Que você também saiba receber não, que você também saiba receber sim, que você também saiba receber não quero, né? E como eu falei, independente do ambiente que você estiver, você precisa ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Então, se você sabe falar não dentro da sua casa, sim dentro da sua casa, você saiba falar isso fora também, né? Porque as pessoas não te conhecem como as pessoas de dentro, que você precisa ser diferente no sentido de omissão, de omitir aquilo que você quer, aquilo que você deveria falar, se você deveria falar não, mas é uma pessoa de fora, aí você não quer falar não, né? Porque você não sabe como que a pessoa vai reagir, você não sabe, você quer aquela pessoa por perto, mas você precisa saber falar não e você precisa saber falar sim na hora certa. Tudo tem um momento certo, tudo tem um motivo, né? E como eu falei, partindo do princípio de que se vai ferir aquilo que você acredita, os seus valores, seus princípios, aquilo que a Bíblia diz, você precisa se posicionar em todo e qualquer momento. É isso, né? Se a gente tem falta de sabedoria, que a gente peça a Deus também, né? Pra gente saber agir e reagir da maneira certa, saber falar na hora certa também, que é muito importante, mas saber se posicionar, que eu acho que isso tem faltado muito, sabe? Eu falo em mim, falo nas pessoas no geral. A gente tem muito medo da reação porque a gente é visto como a pessoa que é intolerante, que, né? E não, né? Cada um tem os seus princípios, então, né? Nós também, nós não podemos ter medo disso, nós precisamos sim saber nos posicionar, né? Não tem como fugir disso. Se a gente fugir disso, o que passar disso vem do maligno, né? Não tem como fugir, né? Não tem como a gente usar outras palavras, usar caminhos. Não, a Bíblia tá falando isso, então é isso. Precisa saber orar em relação a isso também, né? Porque às vezes a gente só quer orar pra, sabe, pra Deus nos usar, pra gente ser mais ousado. Mas isso também inclui saber se posicionar na hora certa, né? Independente das pessoas, mas saber se posicionar. Então é isso, gente. Espero que tenha dado pra entender, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like pra mim, deixa seu comentário aqui, o que você pensa sobre isso. Qual que é a sua dificuldade? Você tem dificuldade de falar não? Você tem dificuldade de falar sim? Você tem dificuldade de falar não quero? Comenta aqui embaixo pra mim. Como eu falei, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam pensar um pouco sobre isso, né? Ou pensar muito sobre isso, porque, como eu falei, acho que é uma dificuldade
da maioria das pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, manda, né, esse vídeo para outras pessoas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho, até a próxima.